A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para fazer mais um vídeo com uma perspectiva escatológica. E a temática de hoje, uma temática já que eu gravei, mas em resposta de um comentário feito por um irmão, estarei aí respondendo a sua pergunta por meio deste vídeo. E a pergunta do irmão foi: os 144 mil, aonde está escrito que eles pregarão no período tribulacional ou serão missionários? Pois bem, quando nós tratamos da literatura apocalíptica, o livro de Apocalipse é um livro pictórico, existem muitas figuras de linguagens, muitos símbolos, e exige aí um grande cuidado em sua interpretação. Nós, prezamos pelo método histórico gramatical, Temos aí a leitura literal das escrituras. Como eu falei, aquilo que é para ser literal é literal, aquilo que não é para ser literal não pode ser literal. Então veja que Apocalipse capítulo de número 7, versículo de número do 1 ao versículo de número 3. Veja bem, você não vai encontrar nas escrituras a Bíblia dizendo não fume, por um exemplo. Mas entendemos pelas interpretações, pelas exegeses que nós fazemos, pelas perícopes bíblicas, que é pecado. Então, tem coisas que a Bíblia ela vai tratar de forma indireta. Agora, cabe a nós uma interpretação, uma exegese minuciosa para chegarmos até uma conclusão bem sucedida. Você não vai encontrar literalmente na Bíblia dizendo os 144 mil vão pregar, vão falar de Jesus no período tribulacional. A Bíblia é um livro interpretativo. Então veja bem, Apocalipse capítulo de número 7, do 1 ao versículo 3, nos diz assim: e depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Versículo 3, dizendo: não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Veja que no versículo 4 vai dizer assim: e João ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então veja, quando nós lemos Apocalipse capítulo de número 7, a Bíblia no capítulo 7, no versículo 3, a Bíblia vai chamar ele de servos de Deus. Houve 4 anjos que tinham poder para danificar a terra, mas subiu outro anjo da banda do sol nascente e disse: olha, não danifiques a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos assinalados, marcados, os servos de Deus, ou do nosso Deus. Então veja que esses 144 mil de cada tribo, 12 mil de cada tribo, eles se converterão na primeira metade do período tribulacional. Então veja, o que o servo faz? Qual é a primeira característica de um servo? Servir. Então, interpretamos por intermédio dessa expressão servo. Um servo, ele não é servo se não servir. Nós devemos servir a alguém para que recebamos o nome de servo. Então, no versículo 3 vai dizer: não danifiques a terra, nem o mar, nem árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Aí, em Isaías capítulo de número 66, verso 19, vai nos lançar luz acerca
que eles pregarão ou não, mais uma vez, né? Isaías 66, versículo 19 nos diz assim: e porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsis, a Pu e Lude, flecheiros a Tubal e Javá, até as ilhas dos mais longes, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória. Veja, e anunciarão a minha glória entre as nações, né? É um versículo que pode ser interpretado, né? Pode ser encaixado, né, nos 144 mil. Então, primeiro a Bíblia vai dizer que eles são chamados de servos, né? Eles serão selados para testemunharem. Por que eu digo testemunharem? Porque, né, no versículo 3, né, a Bíblia vai dar a eles, né, 12 mil de cada tribo, 144 mil, o nome de servos. E por eles ser servos, o que eles vão fazer aí no período tribulacional? Quem Deus vai usar no período tribulacional, além das 2 testemunhas e os 3 anjos que irão pregar no período tribulacional? Então, um servo, ele serve, né? Então, os 144 mil se converterão na primeira metade do período tribulacional, né? E por que ele se converterá, né? Sabemos que Ezequiel capítulo 38 e 39, né, vai falar de Gog e Magog, né, que entendemos pela Bíblia que esse Gog é uma referência à atual Rússia, e sabemos que a Rússia ela tem um grande poder militar, né, e sabemos que existem 3 grandes guerras, né, neste período de 7 anos, né. No início do período tribulacional, a Rússia, juntamente com 10 nações, irão atacar Israel, né? Só que existirá aí uma intervenção divina, né? O próprio Deus protegerá Israel, né? E os judeus que se converterão na primeira metade do período tribulacional verão que foi o Deus Todo-Poderoso que os livrou, né, do poder militar da Rússia, juntamente com as demais nações, com as 10 nações. É a Rússia e um conjunto de 10 nações que atacarão Israel, né, no início do período tribulacional, no início das 70 semanas de Daniel, né? Então veja que, lógico, as 70 semanas, mas apenas a última semana, que é uma semana de 7 anos, que alude ao período tribulacional. Então no início haverá aí essa invasão, né, da Rússia, juntamente com as demais nações, com as 10 nações, para acabar com Israel. Só que a própria Bíblia vai dizer que Deus vai intervir. Eu não vou ler aqui agora para não tomarmos muito tempo, mas Deus vai intervir. E os judeus, né, esses 144 mil, reconhecerão e se converterão, né, no início do período tribulacional, por causa desse grande livramento. Então veja que eles entregarão a vida para Jesus, né, reconhecerão e, né, serão aí selados. E logicamente eles irão pregar, né, no período tribulacional, porque eles são chamados de servos, né? Agora, algo interessante é que esse selo, né, essa marca que eles receberão, não os protege eles do martírio, né? Porque sabemos que muitos vão morrer em perseguição do anticristo. Quando o anticristo se revelar depois dos 3 anos e meio, ele vai quebrar o pacto que ele fez, né, com Israel e com as demais nações. Então veja que uma das causas que o anticristo será aceito, né, pelos judeus, né, não todos os judeus, né, é que nesse ataque, no início do período tribulacional, acontecerá aí um grande, né, morticínio, e as pessoas ficarão, né, desoladas, desamparadas, e o anticristo surgirá aí nesse momento para trazer aí uma falsa paz, né? E depois de 3 anos e meio ele vai quebrar o pacto e
literalmente se revelar e vai começar a perseguir. Isso aí ocorre na segunda metade do período tribulacional. Os 3 anos e meio finais, né? Onde há uma intensificação de perseguição e também dos juízos de Deus sobre a face da terra. Então, veja que os 144 mil são selados e a própria Bíblia vai dizer, olha, esses são os servos do nosso Deus, né? Então veja que eles entregarão a vida, né? Reconhecerão Jesus, né? Reconhecerão o poder de Deus e, ó, o versículo 3, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem árvore, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus, né? E o número dos assinalados era 144 mil. Só que, veja algo interessante, esses 144 mil que aparece em Apocalipse capítulo 7, no capítulo de número 14 de Apocalipse, eles já aparecem no céu, né, gozando na presença do nosso Deus e cantando um cântico que ninguém sabia senão eles mesmos. Então isso também pode haver aí uma interpretação que esses 144 mil foram mortos, né, em perseguição do anticristo, né? O anticristo perseguiu e eles, a sua parte imaterial, alma e espírito, estão agora diante do trono do nosso Deus, né? Se observarmos aqui, né, Apocalipse capítulo 14 vai dizer, e olhei, eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa, e cantavam como cântico novo, diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Então veja que quando eles foram assinalados, eles estavam na terra. Mas aqui a referência mostra que eles já estão no céu. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí veja a expressão que autentica que eles estão lá em cima, não estão aqui mais na terra, porque morreram, né, em perseguição. O anticristo perseguiu e morreram, né? Versículo de número 5. E na sua boca não se achou o engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, no versículo de número 3, né, vai dizer que eles foram comprados da terra, né? Foram comprados, reconheceram o poder de Deus, foram assinalados, foram pregar, morreram pelo anticristo, né, quando o anticristo se revela. E agora no capítulo 14 eles estão aonde? Diante do trono de Deus, né? Se observarmos aqui no versículo 4 ele vai dizer, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Aí versículo 5, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então veja que eles já aparecem no céu, lá no capítulo de número 14. No capítulo 7 de Apocalipse, eles são selados, são chamados de servos, porque servirão a Jesus no período tribulacional e pregarão, interpretamos que eles pregarão os 144 mil, porque eles são chamados de servo, e eles são assinalados, separados, justamente para testemunharem, né, do nosso Senhor, do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E o que entendemos é essa perspectiva, né? A Bíblia não vai dizer desse jeito. Lógico que a Bíblia é um livro afirmativo, só que também é um livro interpretativo, né? Então devemos interpretar, né, à luz de uma exegese bem sucedida, né? Porque entendemos que a Bíblia responde à própria Bíblia, né? Ela não possui paradoxo. Então, por que dizemos que
os 144 mil pregarão, serão missionários de Deus, né, no período tribulacional? Porque eles serão assinalados e são chamados de servos. E o servo, o sentido real de ser servos é servir. Amém? Então este foi mais um vídeo. Que Deus abençoe ao irmão que fez essa pergunta e que você possa se inscrever no nosso canal, deixar o seu like para que a palavra do Senhor seja aí propagada. Amém? Que Deus abençoe a todos.